E aí, pessoal, bora brincar um pouco com física? Bom, então eu tava pensando, cara. Eu tava jogando meu game e daí eu vi um arco e flecha. Daí eu parei pra pensar, mano. Como que é a força que existe aqui nessa corda, cara? Você imagina que vai ser uma força elástica, né? Quer dizer, aproximadamente, pelo menos elástica. Se eu usar uma aproximação da lei de Hooke, vai ser uma força aproximadamente elástica. Mas, cara, como eu tô esticando a corda pra cá, como eu tô fazendo um movimento de pegar a corda e puxar para cá, eu não estou exatamente esticando ela no comprimento dela, eu não estou esticando nessa direção, né? Estou esticando meio que na diagonal, assim, né? Então, como será que a força age quando a gente faz isso? Bom, então vamos dar uma estudadinha nisso que eu acho que a resposta é interessante, cara. É bem simples, mas às vezes você nunca parou para pensar nisso. Por exemplo, eu vou desenhar aqui um sentido triangular aqui para esse arco, tá? Eu sei que meu arco tá feio, mas eu sou físico, eu não sou desenhista, infelizmente. Gostaria de ser os dois ao mesmo tempo, mas eu não sou não. Bom, aqui é o meu arco, tá? Agora eu vou colocar a corda aqui em vermelho. E aqui é o meu arco. Beleza, suponho que tem uma flecha aqui, né? Aqui é o arco, aqui é o elástico, tá? E vamos supor que ele obedece à lei de Hooke. No caso, eu desenhei um triângulo aqui, né? Aqui a gente tem um triângulo. Só que não precisa ser exatamente um triângulo. Imagino que quando você puxar, vai parecer mais ou menos um triângulo, mas não vai ser exatamente um triângulo. Mas isso não importa. O que importa é que você pegue bem no meio aqui da corda. Isso já vai ficar claro daqui a pouco. Mas o importante é que você coloque a flecha bem no meio e puxe bem no meio. Porque se você puxar um pouco desnivelado, vai ter uma componente de força que não vai ser agradável. Então vamos ver como é que fica essa força sobre essa flecha quando a gente puxa assim. Vamos dar uma aumentada nisso aqui. Vamos dar uma olhada. Bom, vamos supor que a força aqui vai ser igual à lei de Hooke. Então, suponha que um ponto aqui da corda ele está sendo esticado, né? Então ele está sendo esticado nessa e naquela direção, né? É um elástico, ele está sendo esticado. Então ele vai gerar uma força que vai ser oposta, né, à força. Então a gente está fazendo uma força para cá, né? Puxando a flecha. Nossa força está nessa direção aqui. Então a força sobre esse ponto vai ter uma componente que vai ser. É claro, a força vai ser ao longo do fio, né? Porque a força de Hooke ela tem essa característica, por exemplo, se você pega uma mola e puxa essa ponta para cá e essa ponta para cá, a força não vai ser para cá. A força vai ser ao longo da mola. Então a força vai ser nessa direção ou nessa direção, enfim. Mas a força vai ser ao longo da mola. A mesma coisa vai acontecer aqui. A força vai ser ao longo do elástico. Então a gente vai ter uma força, já que essa força está nessa direção, como tem que ser igual e oposta, eu vou colocar essa força nessa direção aqui. É claro, isso aqui é um elementinho, né? É um pedacinho da corda. Um DL aqui, vamos dizer assim. Esse daqui vai ser um elementinho de força dado por essa distorção que a gente vai ter aqui. Bom, então vamos analisar como é que vai ficar a força. Como a gente sabe, a força de Hooke ela é proporcional ao deslocamento, então vai ser proporcional a dl, que vai ser esse aumento do comprimento devido à força que está sendo aplicada aqui. Então esse elemento de força vai ser dado por uma constante qualquer vezes o dl. E daí a direção vai ser essa que está aqui no desenho. Bom, se a gente analisar as forças em todos os pontos da corda, a gente vai ter sempre uma componente para cima e uma componente para o lado. Uma componente para cima e uma para o lado. Em todas as direções. Só que aqui embaixo a gente vai ter o contrário, uma componente para baixo e continua sendo uma componente para o outro lado. Para baixo e para o outro lado. Isso vai ser ao longo de toda a corda. Então a gente vai ter que essas componentes aqui vão se cancelar e essas componentes aqui vão se somar para dar uma força igual a essa daqui. Por exemplo, se eu colocar o meu referencial aqui nesse pontinho, com x nessa direção e o y nessa direção, a componente y da força vai ser a projeção do df na direção y. Então suponha que aqui a gente tem um ângulo θ. A projeção de um elemento de força na direção y vai ser df seno de θ. E o df vai ser aquele kdl, seno de θ.
Bom, mas o θ é constante e o dl sendo de θ vai ser nada mais nada menos do que dy. Vai ser só o deslocamento na direção y. Vai ter que dfy vai ser igual a kdy. Se você for integrar esse elemento de força, você tem que levar em conta que quando a gente vai de y positivo para y negativo, a força muda de sinal. Então a gente tem que integrar em duas partes. A primeira parte vai de menos h até zero. E ele tem componente negativa, então é para baixo, dy, e a outra componente vai ser na outra direção, então vai ser 0 até h dy, só que positivo. Essa primeira integral vai dar menos k, 0, menos h, que vai dar, aqui fica positivo, fica menos kh, e aqui vai dar simplesmente kh. Isso soma tudo para dar 0. Então a componente y realmente vai se cancelar. Então todas essas componentes verticais vão se cancelar e vai sobrar só a componente horizontal. O valor dessa componente horizontal vai ser a mesma coisa, vai ser df, só que agora projetado na direção x, então cosseno de θ. Vai dar a mesma coisa, vai dar k dl cosseno de θ, que vai ser dx. Então a força vai ser simplesmente f de x igual a kx, na direção x que eu defini ali na figura, né? Onde x vai ser esse deslocamento total que teve até o ponto que você esticou a flecha. Então o resultado é que a gente tem uma força elástica igualzinho como se fosse uma mola nessa direção aqui. Ok, mas agora como que eu meço esse K, né? Bom, tem muitas formas de fazer isso. Você pode simplesmente colocar um peso, né? Tirar esse elástico vermelho aqui daqui e pendurar ele, né? Com um peso embaixo, por exemplo, aqui. Pendurar esse elástico com peso embaixo aqui, né? E daí você mede o deslocamento do elástico e usa o peso para descobrir o K, por exemplo. Mas um jeito bem mais divertido é você disparar a flecha, né, na horizontal. Então você dispara a flecha e daí ela cai a uma certa distância. Então, por exemplo, se você lançou daqui, ela vai cair a uma distância A, que vamos chamar do alcance. E assim, você medindo essa distância A, você consegue descobrir qual é o valor do K. Então vamos tentar fazer isso, vamos tentar calcular isso. É bem simples, né? Coisa de ensino médio, mas bora lá. Então a gente vai usar aqui a força na direção x vai ser K vezes o deslocamento, né? Em vez de chamar de x, vamos chamar de um deslocamento aqui. Que letra eu posso usar? Vamos chamar de delta. Eu sei que é uma letra meio zoada para usar, mas delta me lembra deslocamento. Então delta vai ser o quanto você puxa o arco, né? O arco está na posição normal dele, você puxa ele, por exemplo, 10 centímetros, 15 centímetros, né? É o deslocamento da flecha. Né? Isso na direção x. Então vamos definir aqui o eixo x, o eixo y. Vamos dizer que a flecha é lançada de uma altura h e ela viaja até cair aqui, tendo um alcance a, né? Bom, a velocidade inicial dela vai ser dada pela conservação de energia, então a gente vai ter a energia elástica inicialmente, que vai ser k vezes delta ao quadrado, né, o deslocamento ao quadrado, dividido por 2. E quando ela for quando ela estiver saindo do arco, né, quando o elástico tiver dado toda a energia potencial elástica para a flecha, ela vai ter somente energia cinética, que vai ser mv 0 ao quadrado sobre 2. Aqui a gente tira que a velocidade inicial vai ser raiz de k sobre m delta. Bom, usando essa velocidade inicial, a gente consegue calcular o alcance facilmente. É só usar as equações da cinemática. A posição da flecha vai ser dada por essas equações. Daí o y0 é o h, o x0 é 0, o v0x é só o v0 e o v0y é 0. Bom, o alcance vai acontecer num tempo t, então o alcance vai ser igual a v0 vezes um tempo t, que implica que o tempo t é igual a sobre v0. E calculando esse tempo na equação de movimento na direção y,
o y vai ser 0, então 0 é igual a o h, aqui é 0, menos g, o t ao quadrado, né, esse tempo, dividido por 2. Bom, daqui a gente tira aqui h é igual a g, daí o t ao quadrado vai ser a ao quadrado v0 ao quadrado sobre 2, então 2v0. Certo, então daqui a gente pode achar o alcance, mas o que a gente quer de fato é o valor da constante. Então vamos substituir o v0 aqui nessa equação e isolar o k. h sobre 2h sobre g ao quadrado é igual a 1 sobre v0 ao quadrado. Então o inverso disso ao quadrado. Então vai ser m sobre k delta. Beleza, daqui a gente pode achar o k tranquilamente. Então a gente tem o resultado final, que essa constante elástica do arco vai ser dada por mg a ao quadrado, m é a massa da flecha, né? Então vai ser mg ao quadrado sobre 2h delta. Então essa é a nossa equação final. Para a gente ter uma estimativa do valor de k, né, só uma estimativa assim por cima, a gente pode usar alguns valores prováveis para essas constantes e ter uma noção. Por exemplo, uma flecha vai ter, sei lá, umas 100 gramas, na ordem de 100 gramas, né? Então vai ter 10 a menos 1 quilogramas. Né? Isso é só uma ordem de grandeza, né? Eu não estou vendo de fato o valor real. Né? O G vai ser 10. Bom, o H a gente vai estimar que vai ser aproximadamente a altura de uma pessoa, então vamos falar 2 metros, né? Claro, estou aproximando aqui bem grosseiramente, né? O delta a gente vai colocar na ordem de centímetros, então vamos colocar, sei lá, na ordem de 10 centímetros, né? Eu não sei um valor específico, mas pode ser na ordem de 10 centímetros. Então o k seria meio que uma função quadrática do alcance, né? Vamos dizer assim. Entre aspas, né? Porque o k é determinado por outras coisas, não pelo alcance, né? O alcance é uma consequência do k e não o contrário. Mas se eu colocar aqui, vai dar aproximadamente que o k vai ser da ordem de mg, que vai ser da ordem de 1, né? 10 a menos 1 vezes 10, então da ordem de... Daí aqui vai dar 0,4. Então vai dar nessa ordem o k, né? Se, por exemplo, a gente tiver um alcance de 100 metros, sei lá. Estou inventando aqui, tá, gente? Mas é assim, um alcance de 100 metros. Então, a ao quadrado vai ser 10 a menos 10 elevado à quarta, né? Metros, dividido por 0,4. Isso daqui vai dar, vamos ver, que isso vai dar da ordem de 25.000 newtons por metro. Então você vê que o K vai ser de uma ordem bem grande, né? Ele vai depender, para você ter um alcance de 100 metros, você precisa ter 100 metros. Eu imagino que nem seja tanto assim, né? Eu acho que é uma média de um arco normal. Então você vê que o K tem que ser mais ou menos dessa ordem para a gente ter um arco padrão aí. Bom, então é isso, pessoal. Só queria estudar um pouco um arco aqui e é isso, né? Assim, informação totalmente inútil, mas é interessante. Valeu, falou e até!